E meu marido é maravilhoso. Vou postar aqui na rede social o presente que ele me deu. Nossa, meu marido me fez uma surpresa, vai me levar para uma viagem maravilhosa. Eu tenho que postar. As pessoas precisam saber tudo que eu tô vivendo. Gente, não cometa esse erro. Por favor, não cometam o erro que eu cometi. Mulheres, por favor, acordem. Não fica postando sobre teu relacionamento. Não fica comentando sobre teu relacionamento com as tuas amigas. Hoje em dia, gente, a situação dos relacionamentos está difícil, está insalubre. E aí você fica falando do seu relacionamento para os outros. E aí você fica compartilhando para as pessoas tudo que passa dentro da sua casa. Gente, isso é o sinônimo de uma mulher tula. Eu já fui uma mulher tula e é por isso que eu tô falando isso para vocês. Por favor, não cometam o erro que eu cometi. Durante o namoro, no meu relacionamento, eu era bem mais jovem, né? Eu tenho 8 anos, vou fazer esse ano, na verdade, 8 anos de relacionamento. E, gente, o erro que eu cometi foi esse. Eu postava muito sobre a minha vida particular, assim, não coisas íntimas demais, porque eu não fui sem noção a esse ponto, embora muitas vezes eu fui imatura. Mas eu compartilhava muito. Então eu percebi uma coisa, eu deixava às vezes de viver momentos incríveis. O meu marido me dava um presente, em vez de eu, tipo, agradecer, curtir ali um momento do presente e tal, de algo que ele fez, eu corria pra postar na rede social um presente que ele me deu. E aí depois eu percebi que eu estava, além de perder no momento presente, eu estava alimentando inveja nas outras pessoas. Porque uma pessoa que não tem um bom relacionamento ou não tem nenhum relacionamento, ela vai ver um bom relacionamento e vai ficar desejando aquilo. E aí você fica atraindo maldição pra sua vida, sabe? Mal olhado, inveja. E a gente vai dizer, esse negócio de inveja não me pega, sou blindado por Deus. Gente, mas é o seguinte, coração do ser humano é terra onde a gente não pisa. A gente não sabe o que as pessoas estão pensando. Tem gente que fica só com invejinha e não faz nada contra você, mas tem gente que é tão invejosa ao ponto de querer prejudicar você. Então vai ver você com um bom relacionamento e a pessoa vai inventar fofoca sobre você pra acabar com sua reputação porque você tá vivendo um momento feliz. Vai tentar fazer algo contra você pra mexer seu psicológico. Eu já passei por isso, então eu sei o que eu tô falando aqui pra vocês. Já passei por situações, né, em que eu estava muito feliz e tinha uma pessoa que tentou acabar com o meu psicológico no momento que eu estava feliz. Não foi de relacionamento, foi de outra coisa. Mas tem a ver com o meu relacionamento também, de certa forma. Então, assim, é uma dica que eu dou pra vocês, sabe? Vai viajar com seu marido, tira foto lá na viagem e tudo mais, mas não fica postando. Sabe uma dica que eu dou pra vocês? Quando vocês tirarem fotos de uma viagem com o marido de vocês, pega essas fotos, manda revelar, faz um álbum, entendeu? E aí vocês guardam pra vocês. Vocês nem perdem de tirar as fotos. Mas também não precisa postar necessariamente. É o que eu tô pensando em fazer, né? Eu ainda não fiz uma viagem totalmente com meu marido, mas quando eu fizer, é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer questão de, tipo, tirar foto, dizer onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo e tudo mais. Porque, infelizmente, gente, existe muita gente maldosa e invejosa. Tem gente que sabe que você tá viajando e vai querer trazer uma notícia ruim pra acabar com a sua viagem. Gente, teve um momento que eu disse que eu tava curtindo um momento de solitude e eu postei na rede social que eu tava, tipo, numa cafeteria, né? Só que, assim, eu não disse que era numa cafeteria, não marquei o lugar, só disse que eu tava curtindo um momento de solitude, tava na paz. No mesmo instante, ligaram pra mim, começaram a falar coisa, tipo, pra mexer com o meu psicológico, pra me deixar preocupada e tentar acabar com o meu momento de solitude. E quase acabou mesmo. Só não acabou porque eu tava num momento, assim, bem tranquila e tava num dos meus lugares favoritos, numa da cafeteria das minhas mais favoritas aqui da cidade. Então, assim, não conseguiu atrapalhar o meu momento. Mas se fosse em outra ocasião, talvez tivessem conseguido realmente atrapalhar o meu momento. Então, uma dica que eu dou pra vocês, um conselho que eu posso dar pra vocês é: tomem cuidado. Não fiquem postando onde vocês estão, o que vocês estão fazendo o tempo todo, principalmente se você estiver vivendo bons momentos. Às vezes a gente demora para detectar pessoas invejosas ao nosso redor, mas se você sabe que tem pessoas invejosas que seguem você, entendeu? Que é do seu convívio, evita. Evita dessas pessoas ficarem sabendo da sua vida. Tem pessoas que dá pra você bloquear, se afastar. É o melhor conselho que eu posso dar. Detectou que é falso e invejoso, se afasta. Se puder bloquear, bloqueia. Mas tem pessoas que são do nosso convívio que a gente não dá simplesmente para bloquear. No trabalho a gente não pode simplesmente bloquear as pessoas. Infelizmente tem pessoas que a gente tem que conviver. Então a gente precisa ser pessoas estratégicas. A gente tem que defender o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, a nossa segurança emocional. Então muitas das vezes a melhor forma de você se defender, entendeu? É justamente você não dar acesso a informações da sua vida para os outros, sabe? Eu conheço uma pessoa que antigamente ela gostava muito da rede social Instagram, usava muito, e aos poucos ela foi percebendo, né, que era uma rede social que infelizmente tinha gente invejosa, que podia afetar ela, tinha muitos curiosos, então hoje em dia ela se tornou uma pessoa bem mais reservada e eu admiro ela por isso. É uma pessoa sábia, entendeu? Ela percebeu uma coisa
poderia estar prejudicando a vida dela, poderia estar atrapalhando a vida dela, o relacionamento dela, e ela buscou ser uma pessoa reservada. Gente, hoje em dia com a internet, a pessoa que escolhe ser reservada, não postar muito, não dizer o que tá fazendo e tudo mais, é a pessoa sábia, a pessoa sensata, porque você não precisa estar dando satisfação da sua vida pra ninguém. Ninguém precisa saber todos os seus passos, o que você faz, o que você deixa de fazer. E eu percebo quando você é uma pessoa muito assim, que é muito livre-aberto, quando você começa a ser uma pessoa reservada, as pessoas elas começam a achar estranho, as pessoas elas começam a querer tirar informações de você, querer controlar você, por quê? Porque as pessoas começam a achar, gente, peraí, não é do comportamento dela ser assim. Ela geralmente é livre-aberto, ela geralmente fala muito sobre a vida dela, então tá acontecendo alguma coisa estranha porque ela não tá falando sobre a vida dela. E às vezes essa coisa estranha significa que a pessoa finalmente amadureceu, abriu os olhos, né, para o que estava acontecendo, abriu os olhos de perceber que é tolice, você sempre cometeu os mesmos erros. Então, se você é esse tipo de pessoa, né, que comete muito assim esse erro de muitas das vezes entregar de bandeja a informação para as pessoas, eu digo uma coisa a vocês: se protejam, parem de fazer isso. Parem. É o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Parem de ficar falando sobre a sua vida. Você não trabalha com internet, você não tá ganhando nada expondo sua vida, você só tá atraindo olhares curiosos, olhares de invejosos. Gente, depois que eu entendi isso, eu limitei muito, muito as informações que eu passo para minha rede social. As pessoas, elas só sabem aquilo que você permite que elas saibam. Então, se elas estão sabendo demais, é porque você tá dando acesso a elas. Não adianta você reclamar do invejoso, do fofoqueiro, da pessoa curiosa, se você está alimentando essas pessoas ao seu redor. Teve momentos na minha vida que eu me vi cercada de pessoas falsas. Era como se só existissem pessoas assim, mas depois eu descobri que eu alimentava essas pessoas. Eu alimentava pessoas curiosas, falsas e tudo mais, porque eu estava dando abertura a isso. Então, colocar limite, assim, é algo extremamente necessário. Era algo assim, na minha vida era algo inexistente. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era colocar limite nas pessoas. E hoje em dia eu tenho refletido muito sobre isso na minha vida, essa questão de colocar limite. Nem tudo as pessoas precisam saber, nem tudo a gente precisa responder. A pessoa te fez uma pergunta, você pode dizer, mas é má educação eu não responder. Não, não é. Se for algo pessoal demais, se for algo que você sabe que pode impactar você de alguma forma, trazer alguma consequência negativa, você não é obrigado a responder. Diga, simplesmente, eu não quero falar sobre isso, eu não me sinto confortável de falar sobre isso. Em vez de você chegar pra pessoa dizer, não é da sua conta, porque isso sim parece ser muito grosseiro ao se falar. Mas você pode dizer, eu não me sinto confortável em responder sobre isso, sabe? Não tô com vontade de falar sobre isso. É uma forma de você colocar limite, né? E se a pessoa for uma pessoa sensata, ela vai se tocar e ela não vai fazer mais perguntas inconvenientes. Só que lógico que sempre aqui existem as pessoas sem noção, que vai continuar perguntando, que vai continuar querendo saber da sua vida, mas basta você ter realmente o pulso firme e continuar negando, dar essas informações, porque ninguém pode te obrigar a você falar tudo sobre a sua vida, ninguém pode te obrigar a você querer fazer só o que a pessoa quer, andar nos termos dela. Você tem o direito de andar com suas próprias pernas, você tem o direito de fazer suas próprias escolhas, você tem o direito de viver sua vida sem estar dando explicação para ninguém. Quando você está condicionado a dar muita explicação para os outros, parece que você não consegue andar com as suas próprias pernas, tipo, fazer uma decisão por conta própria. Para tu, você precisa pedir opinião. Você é esse tipo de pessoa? Eu já fui muito esse tipo de pessoa. Qualquer decisão que eu ia tomar, eu não me sentia confiante em tomar aquela decisão sozinha. Eu tinha que perguntar a alguém. Parecia que alguém precisava sempre estar validando o que eu estava fazendo para eu ter certeza que eu estava fazendo algo certo. E aí eu descobri uma coisa: eu posso decidir sozinho sem a validação de ninguém. Não é porque não tem uma pessoa me validando que significa que eu não possa decidir só. Tipo, se eu tive uma conquista, e não é porque ninguém me diz parabéns pela minha conquista que significa que invalida a minha conquista. Eu mesmo posso validar a minha conquista, eu mesmo posso chegar e dizer, muito bem, você fez um excelente trabalho. Entende, gente, onde eu quero chegar? Então, é a mesma coisa sobre o seu relacionamento. Tá vivendo um relacionamento bom, não precisa estar provando pra ninguém que você é digna de ter um amor, digna de receber amor, de que existe alguém no mundo capaz de lhe amar. Tem pessoas que às vezes já teve gente que já disse pra mim, né? Ninguém vai te amar, ninguém vai te aturar, ninguém isso, ninguém aquilo. E graças a Deus eu tenho um relacionamento, eu tenho uma família, eu tenho um filho e tudo mais. E hoje em dia eu não sinto necessidade de provar pra ninguém a família que eu criei. Por quê? Porque basta, pra mim fazer sentido, basta eu estar feliz com a minha família, né? Com o meu filho. Basta que a gente esteja bem. E isso é tudo. Por que eu preciso dar satisfação pra minha vida, pros outros, da minha vida, da família que eu construí? Eu considero a família, os meus filhos, uma conquista, sim, na minha vida.
Porque é algo que faz sentido pra mim, é algo que eu sempre quis, né? E graças a Deus eu conquistei, mas eu não devo satisfação pra ninguém. E você também não.